Bom, tenho tanto para falar sobre este livro, uma história que faz parte da minha história. Li O Hobbit pela primeira vez no ano de 2002. Tinha 15 anos na época. Desde então, li, reli, li novamente, e durante estes 23 anos, de 2002 até aqui, visitei o Condado, a pequena floresta com os Trolls, Valfenda e os alegres elfos, as montanhas sombrias com suas adivinhas no escuro e com o pobre solitário Gollum. Corri de wargs, voei nas asas das gigantes e altivas águias das montanhas. Visitei os salões de Bjorn, quase sufoquei na floresta das trevas. Morri de medo das aranhas gigantes, pois tenho fobia a aranhas. Tenho quase um sentido aranha contra aranhas. Posso sentir sua presença mesmo em um quarto escuro. Sinto, levanto, acendo a luz e realmente tem uma aranha lá. Roubei nos salões do rei élfico. Montei em barris. Descansei na cidade do lago. Conversei com um dragão e contemplei a alma do mundo no coração da montanha por 29 vezes. Se o Hobbit é meu livro preferido, acredito que vocês saibam a resposta. Minha história com este livro merece ser contada, pois ela tem um toque de fantasia. Descobri o Hobbit após o estrondoso sucesso do primeiro filme do Senhor dos Anéis, lançado em dezembro de 2001. Eu era um garoto franzino, tímido e apaixonado pela fantasia, por histórias medievais, românticas, sobre heróis, princesas e magia. Assisti a Sociedade no Anel na casa de um amigo. Ele alugou a fita e nos juntamos em uma baita galera para ver o filme que estava dando o que falar. Eu fui pego pela magia do anel, fiquei eufórico, encantado. Fui pesquisar sobre e descobri que iriam ser lançados mais 2 filmes, pois eram 3 os livros e seriam 3 os filmes. Não podia esperar, eu precisava saber o desfecho da história. Eu já gostava de ler. Fui então até a biblioteca da minha escola. Cheguei todo empolgado perguntando sobre os livros. O bibliotecário na época, o Sr. Brotinho, apelido carinhoso do Sr. Antônio Demício, ele era praticamente um sósia do Jô Soares, até na simpatia, educação e carinho para com a criançada. Um ser humano feliz, extremamente gentil e doce. Ele me contou que a biblioteca tinha sim uma cópia de cada um dos tão desejados livros. Porém, estavam todos emprestados e havia uma fila gigantesca de espera. Fiquei decepcionado. Ele, vendo minha tristeza enquanto saía, me chamou e pediu que esperasse. Foi até a prateleira, pegou exatamente este livro da foto e me entregou dizendo: "Este é do mesmo autor. Acredito que seja algo relacionado ao universo dos outros livros. Leve, dê uma chance a ele. Ele pode ser um bom companheiro em sua espera pelos outros." Fiz o que ele sugeriu e levei o tal livro. Não me empolguei com aquela capa azul e sem graça, que com o tempo passei a amar. Mas ainda assim levei, era melhor do que nada. Naquela mesma noite, após chegar da escola, eu estava cursando o 2º colegial na época, no período noturno. Preparei meu ritual de leitura, que merece ser descrito, e comecei a ler. Bem, naquela época, por sermos pobres, meu pai era muito rígido com o uso de energia elétrica. Por economia, não permitia que ficássemos, minha irmã e eu, até tarde na TV ou com a luz ligada. Então eu lia à luz de velas e tinha um ritual, um altar da leitura. Eu tinha um banco de plástico marrom em formato de ampulheta. Ele era oco e seu assento era uma tampa. Logo dentro era o meu compartimento do kit de leitura: vela, pires e fósforos. Bem, para ler, eu abria meu baú de tesouro e retirava meu kit mágico de leitura de lá. Preparava tudo, depois ia até a cozinha buscar meu petisco favorito, na época que sempre me acompanhava nas leituras tardias e noturnas: macarrão cru e sal. Isso mesmo, você não ouviu errado. Esse era meu petisco. Eu torrava o macarrão na chama da vela, molhava com a boca, punha no sal e comia, junto de um grande e belo copo de água. Era o que tinha na época. Como disse, éramos pobres de dinheiro, mas não de imaginação. Hoje, ao me lembrar disso, gosto de falar que o macarrão era meu lembas,
um tipo de pão élfico de viagem sem graça, ou melcrã, uma ração abiscoitada também para viagens feito pelos homens do lago. Depois de um tempo, você não suporta mais comer nenhum nem outro. Porém, quando se está com fome e é apenas isso que tem, fica delicioso. Basta usar a imaginação. Feito todos os preparativos, iniciei minha jornada junto ao Sr. Bonceiro, o Mago Gandalf e os 12 não tão adoráveis, mas muito leais anões da companhia do ilustríssimo Thor em escudo de carvalho. Fiquei tão encantado, tão imerso na história que li metade do livro de primeira e adormeci com o livro nas mãos. A vela se acabou no pires, junto da noite. Terminei o livro no outro dia e recomecei, mais devagar, saboreando mais, sentindo mais. Li o Hobbit 3 vezes só naquela semana. Lembrando que eu tinha tempo, não existia internet praticamente, eu tinha apenas um PlayStation com poucos jogos e estudava à noite. Bom, você deve estar se perguntando, e daí? E daí que eu fiquei fissurado na história, no livro e queria ele para mim. Ele havia se tornado o meu precioso. Voltei à biblioteca e ao Sr. Brotinho. Eu tinha um prazo para devolver o livro, e ele estava acabando. Nós estudávamos no segundo andar da Miguel Marvulo, e no mesmo andar ficava a biblioteca. Nas trocas de professores, saímos no corredor e sempre estávamos na biblioteca conversando com o Sr. Brotinho. Inclusive, por vezes, quando queríamos matar aula, pedíamos para ir à biblioteca e ficávamos lá fazendo hora, ou ao banheiro e parávamos por lá para papear com o Sr. Brotinho, ver os livros e por aí vai. Em uma dessas ocasiões, eu constatei um fato. Haviam 2 cópias do Hobbit na biblioteca, e meu prazo já tinha se esgotado. Eu havia sido cobrado para devolver o livro. O Sr. Brotinho era muito gentil, porém muito metódico com prazos e datas. Dei algumas desculpas e fui ficando com o livro, mas o fato de haver outra cópia do livro me deu uma ideia. Alguns dias depois, tínhamos folgado uma aula porque uma professora havia faltado em cima da hora. Resultado? Lotamos a biblioteca. Com aquela muvuca lá, resolvi tentar colocar meu plano em prática e fiz o seguinte. No meio do alvoroço, fiquei rondando a prateleira onde se encontrava o outro livro do Hobbit. Então, quando achei que não tinha ninguém me observando, sorrateiramente peguei o livro, enfiei por baixo da camiseta e saí de fininho. Fui até a sala de aula, fiquei lá sentado por algum tempo, peguei o livro e voltei para a biblioteca. Fui até a mesa do Sr. Brotinho e anunciei: estou devolvendo o livro. Creio que ele havia percebido o que estava rolando, mas teve pena e recebeu o livro de volta. E eu, inspirado pelo Sr. Bilbo Bolseiro, tomei posse deste que é o primeiro livro a fazer parte do meu acervo. O Sr. Brotinho faleceu há muitos anos atrás. Eu nunca pude perguntar se ele sabia e nem agradecer pelo seu gesto. Mas sou grato por aquele gentil, doce, solitário senhor. Ele vivia sozinho em um sobrado. Não tinha família, esposa ou filhos, pelo que eu sabia. Ter insistido para que eu desse uma chance para esse que viria a se tornar o meu livro favorito e mais lido até os dias de hoje. Esta é a minha aventura com este livro. E agora vou contar um pouco de todas as lições que este livro me ensinou durante 29 vezes que visitei suas páginas. O Hobbit foi escrito pelo mestre da fantasia, John Ronald Reuel Tolkien. Inicialmente era apenas uma história que ele escreveu para os filhos. Ele tem vários contos que nasceram assim, mas que tomou tamanha proporção e que foi a base para uma das maiores histórias já contadas, a trilogia do Senhor dos Anéis. Nessas minhas andanças pela Terra-média, junto a este inusitado grupo, pude aprender muito. Tolkien deixou várias lições de vida neste livro. Uma delas é a de que muitas vezes vivemos limitados pelo nosso ambiente, pela nossa cultura e costumes locais, e por medo e vergonha do que as pessoas irão falar e pensar ao nosso respeito, deixamos de romper este círculo limitante e ficamos presos em uma vida até legal,
mas que poderia ser imensamente mais emocionante, divertida e lucrativa também. Tolkien nos ensina que ao sair da zona de conforto e nos desafiarmos, descobrimos forças, habilidades e capacidades que ficariam adormecidas em nós sem esse empurrãozinho. Nos ensina que o diferente é apenas isso, diferente, e não é ruim. Que ruim é não nos permitirmos tornar o diferente normal. Nos ensina a olhar com valor para as pequenas coisas do dia a dia, de nossas vidas. Coisas que só damos valor, infelizmente, quando ficamos sem. E que é nesse momento que entendemos que precisamos de tão poucas coisas para sermos felizes. E que na ausência de qualquer dessas coisas, os bons amigos preenchem qualquer vazio. E que nas horas difíceis de nossas vidas, a ajuda e o acolhimento vêm de pessoas inesperadas e que podem acabar se tornando nossas amigas se dermos uma chance. Ele ainda nos ensina a amar, perdoar e a ter fé. Fé em nós e fé nos outros. Que com fé e coragem podemos mudar o rumo das coisas que parecem gigantescas diante da nossa pequena existência. O Hobbit é um livro que merece ser lido muitas e muitas vezes durante nossas vidas. Lido para si, para seu companheiro, para seus filhos, netos, amigos. Lido para todos que você ama. Pois, lá no fundo, Tolkien nos ensina a amar as pequenas coisas da vida e nos faz entender que elas são as maiores e mais importantes coisas que temos, pois são essas coisas que nos acompanham por toda a vida, que dão sentido à nossa existência e que riqueza nenhuma no mundo pode comprar.